Bom dia, como é que vocês estão? Bom, vamos continuar nossa aula de correção, tá certo? E parando onde estávamos anteriormente, a gente parou na página 7. Na página 7 é o seguinte: a arte e a arquitetura islâmicas apresentam os mais variados e complexos padrões geométricos. Na mesquita de Córdoba, na Espanha, podemos encontrar um dos mais belos exemplos dessa arte. O esquema geométrico da figura 1 é um dos mais detalhados dessa magnífica obra. O que acontece aqui? Vocês vão ter que procurar a figura geométrica desses itens aqui, ou A, ou B, ou C, ou D, ou E, que seja mais parecido com essa figura zona que tem aqui embaixo da 7. Tá? E a figura mais parecida, a única que é parecida dessa figura mais ampliada, seria quem? O item E, tá bom? Vamos para a próxima. Como essa daqui não precisa de cálculo, tá aqui. Página 9. Pense bem. Qual é o menor número de lados que um polígono pode ter? Que nome damos a esse polígono? Bom, um polígono, o menor número de lados que ele pode ter, ó, é quem? 3, tá? Não tem como formar um polígono com 2, ó. Não dá, tá? Então, o menor número que um polígono pode ter de lados seriam 3. E esse polígono, quando tem 3 lados, oh Deus, a gente chama ele de triângulos, tá certo? Tá certo? Vamos agora para o desafio. Bom, o desafio é da UBMAP. A figura foi construída com triângulos de lados 3 cm, 7 cm e 8 cm. Qual o perímetro dessa figura? O que seria perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. A gente faz a soma no geral, tá bom? Então, isso seria um perímetro. Bom, a gente sabe que vamos primeiro calcular quanto vale um lado desse triângulo, que depois a gente multiplica por 6, porque ele tem 6 triângulozinhos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que tem 3 centímetros mais 7. Vou colocar só... pronto. cm, que significa centímetros, mais 8 centímetros. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3 com 7, 10. 10 mais 8, 18 centímetros. Só que o que acontece? A gente vai subtrair menos 3 centímetros e menos 3 centímetros. Ah, tia, por que eu vou fazer isso? Quando vocês se deparam nessa figura da página 9 no desafio, vocês conseguem perceber que tem uma partezinha como se tivesse a outra parte, o outro triângulo sobre ela? Deixa eu mostrar aqui, só no minuto. Olhem. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tô só tirando o perímetro de um triângulo desses. Então, vocês conseguem perceber que tem aqui, ó, pontos que estão como se estivesse em cima de outra figura. Então, fica pra outra figura isso, entendeu? E sempre acontece isso, ó. Vendo? Aqui, aqui, aqui. Enfim, por aí vai. Então, por isso que a gente vai subtrair por esses 6 centímetros. No caso, é 3 e 3, ó. Que é 3 de um lado e 3 do outro lado. Ó. 3 aqui, por exemplo, vou tirar aqui do vermelho. E 3 aqui, tá? Por isso que são 2 vezes 3. E quando eu faço isso, o resultado fica quanto? Se eu tenho 18 menos 6, vai ficar 12. 12 centímetros. Só que o que acontece? A tia tirou o perímetro só de um triângulo. E aqui tem quantos triângulos? Vamos ver? Deixa eu pegar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter que pegar o 12 centímetros e multiplicar por 6. Quando eu fizer isso, eu vou ter quanto? Vou ter 72 centímetros, que no caso vai ser a alternativa C, tá? De casa. C de casa. Então, vamos para a próxima. A próxima página de vocês é a página 10. Gente, desculpe um pouco a zoada, mas é porque
onde eu moro, em todo lugar tá tendo reforma aqui na rua. Inclusive no meu vizinho também. Então, essa zoada é o dia inteiro, tá certo? Então, desculpem pela zoada. Bom, nessa primeira questão faça uma verificação nas anotações do garoto e anote suas conclusões. Bom, vocês vão ter que fazer o que aqui? Isso daqui é resposta pessoal, por isso que a tia vai deixar em aberto, mas eu vou dar algumas indicações para quem não tiver conseguido fazer. Essa primeira e essa segunda, vocês vão ter que ler esse texto, tá? E analisar se as informações que ele está dando aqui nesse texto está condizente com as que estão na tabela. Como assim, professora? Se estão iguais, se estão coerentes, se estão corretos, tá bom? Se a mesma coisa que ele está falando no texto também está nessas tabelas aqui. Porque ele pode estar falando assim, a bola é azul, aqui no texto. E nessa tabela, a tabela está dizendo que a bola é vermelha. Então, a tabela não está igual ao texto, entendeu? É um exemplo que a tia deu. Então, vocês vão verificar se o que está escrito no texto está também nessa tabelazinha que tem aqui, tá bom? E na 2 propõe outra maneira de fazer esse controle de jogos que já correram. Se caso a resposta estiver errada, aí vocês vão dar outra opinião para poder fazer isso de forma que fique de forma que fique certa, tá certo? Galerinha, essa questão 3, se eu não me engano, a tia colocou para poder a gente fazer em sala de aula. Por quê? Porque essa aqui é mais pra gente fazer uma comparação com os outros colegas, tá bom? Nesse caso aqui, na parte do estudo dos grafos, a gente vai fazer o quê? Como se a gente pegasse essa tabela, tá? E representasse por formatos de linhas, como se fosse interligando uma coisa à outra. Então, como essa atividade aqui requer que a gente fique comparando as atividades com os outros colegas, a gente vai deixar essa parte aqui para fazer no modo presencial, que até quando a gente passou essa página, eu havia falado isso, tá bom? Então, esse daqui é sobre o estudo dos grafos. O grafos é um pouco diferente dos conceitos usados da geometria, e tem isso da gente interligar uma coisa à outra, como se tivesse uma conexão do ponto A para o ponto B, tá? Por exemplo. Aí, o que seria destacado isso daqui? Vocês conseguem perceber que tem 5 pontos, né? A, B, C, D e o E. Que é a mesma coisa que tá aqui na tabela. A gente só vai usar essas informações da tabela para constituir isso daqui, que tá no livro de vocês na página 10, tá bom? Então, vamos para a próxima. A 11 também é continuação. Vamos fazer agora a página 13. Mais uma vez, desculpem pela zoada. Então, vamos lá. Nessa página 13, o que é que acontece? Primeiramente, pra gente fazer, vocês conseguem perceber que nessa tabelinha que tem no livro de vocês tem vários pontinhos? Então, a gente vai ter que fazer uma figura com cabendo esses pontinhos, tá? Por exemplo, na 1, que é pra gente fazer esses desenho aqui nessa tabela, maiorzinho que vocês têm, é pra fazer uma linha poligonal aberta, ligando 12 pontos. Ou seja, vai ter 12 pontinhos, né? Que vão estar os pontinhos assim. Vocês vão ter que conectar um pontinho ao outro para poder formar uma figura. Então, o que seria uma linha poligonal aberta? São aquelas linhas que possuem segmentos de retas, que não podem ter curva e são abertas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma, tá bom? Dá um. Seria assim, ó. Ligando 12 pontinhos. Aí vocês contam os pontinhos, tá bom? Não esqueçam. Na segunda, um polígono convexo com 5 lados. Polígonos convexos é aqueles que não podem... onde a gente traçar um segmento de retas, vão ficar todos dentro. Não vai ficar nenhum fora, tá bom? Então, fica mais ou menos assim, ó. Com 5 lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Só ajeitar aqui isso aqui pra não ficar parecendo que é só um lado. Certo? Então, isso é um polígono convexo de 5 lados, que eu não consigo... Onde eu traçar a reta, nenhuma vai ficar pro lado de fora, um segmento de reta, ó. Tá vendo? Todas ficam conectadas dentro. Vamos ver agora a 3. Um polígono côncavo com 5 lados.
Um polígono côncavo é aquele onde a gente traçar um segmento de reta, vai ficar alguma parte pro lado de fora. Por exemplo, vou fazer aqui a bandeirinha da festa junina, ou a bandeirinha que antigamente colocavam na Copa do Brasil, tá bom? A gente só não sabe desenhar muito, então não repare nisso, não. Pronto. Aí aqui, ó, se eu traçar um segmento de reta aqui, ó, vai ficar pra fora. Então, por isso que ele é um polígono côncavo. E tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Ok? Agora vamos para a quarta. Bom, no item A, aqui ele quer que vocês escrevam os nomes dos polígonos, tá bom? É a quantidade de lados. Esse polígono A, ele tem quantos lados? Tem 5. Então, ele recebe o nome de quê? De pentágono. No item B, ele vai ter 6 lados. Então, ele recebe o nome como? Hexágono. No item 7, ele tem 7 lados quando a gente conta. Cada um tem 7 lados. Então, como é o nome dele? Heptágono. No item D, ele tem quantos lados? 9. Então, como é o nome dele? Eneágono. No item E, ele tem quantos lados? Tem 10 lados. Então, como é o nome dele? Decágono, tá? E a F tem 3 lados. O nome dos polígonos que tem 3 lados se chamam triângulos, ok? Vamos para a página 14. Página 14, questão 15. Entre as opções abaixo, o prato que tem um formato octagonal é... O que seriam isso? São aquelas figuras que tem... Bom, aqui, primeiramente, nesses itens aqui, o único item que poderia ser classificado como polígono, que apresenta as linhas poligonais, que são retas, constituídas segmentos de retas, seria o item C, tá? O item A, nas laterais dele tem curva, no item B também, e no item D também na lateral, tá? Então, o único item aqui que poderia ser, seria o item certo, seria o item C, porque só tem segmentos de retas, tá bom? Na sexta questão, em um parque de diversões foi constituído um labirinto. O objetivo é que as pessoas consigam chegar ao centro dele. O esquema do labirinto está representado a seguir, tá? Ao observar o contorno exterior desse labirinto, pode-se concluir que é um decágono, tá? Quando a gente for contar a quantidade de lados dessa figura. Na parte de fora, tá, gente? Exterior. E tem quantas arestas? Tem 10 arestas. E 10 vértices e 10 ângulos, tá? Ao medir os comprimentos, os tamanhozinhos deles, dos lados e medida dos ângulos internos, percebemos que são congruentes. O que seriam congruentes? Seriam que têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade, o mesmo ângulo, tá bom? Sendo um decágono regular, que para ser um polígono regular, ele tem que ser, todos os lados dele têm que ser congruentes, tanto os lados quanto os ângulos, ok? No item 7 da página 15. Dê o nome dos polígonos e classifique em convexo e côncavo. Justifique sua resposta. No exemplo anterior, a tia explicou novamente o que seria convexo e côncavo, mas vamos lá novamente, tá bom? Só para poder relembrar. A é o quê? A está sendo um quadrilátero convexo. Por que, tia, que é convexo? Porque onde eu passar um segmento de reta, é mais ou menos um desenho que tem assim.